Olá, tudo bem? Estamos aqui continuando as nossas aulas do sexto ano, estamos aqui na nossa 7ª aula do sexto ano e nós vamos falar aqui sobre Grécia. Grécia, que vai ser um assunto importantíssimo para nós, afinal de contas, nós dizemos aqui que nós vivemos, que nós somos uma sociedade que tem cultura greco-romana. Então, parte da nossa cultura é grega e parte da nossa cultura vem de Roma. Nós podemos ter uma religião que se chama judaica-cristã, que tem características judaicas e tem características do cristianismo, mas a nossa cultura é greco-romana e nós somos influenciados então por esses povos que nós vamos chamar aqui de gregos. Os gregos que vão ser de muita importância para o pensamento, para a arquitetura, para a cultura, para o nosso modo de falar, para o nosso modo de agir, para o nosso modo de ser na sociedade, para a nossa cultura. Não tem como falar da cultura no Ocidente, não tem como falar da cultura, seja em qualquer país da Europa ou no Brasil, sem falar da cultura grega. Então vamos estudar um pouquinho essa sociedade nesse capítulo e no próximo capítulo e compreender como ela influenciou, como ela foi criada e como ela influenciou tudo aquilo que nós somos hoje, dando os elementos, dando aquelas características básicas do que nós somos hoje. Nós temos aqui então as sociedades que nós estudamos. Nós estudamos aqui as sociedades na Mesopotâmia, nós vimos aqui o crescente fértil. Esse crescente fértil aqui, nós vimos aqui que nós temos duas sociedades que vão ser formadas a partir de rios. A sociedade mesopotâmica vai ser formada a partir do Tigre e Eufrates e a sociedade egípcia que vai ser formada a partir do Nilo. Essas sociedades, então, elas vão ser as primeiras de grande importância ali, e a sociedade grega, ela vai ter mais as características da sociedade mesopotâmica do que qualquer outra coisa. A sociedade mesopotâmica, vamos lembrar, ela tem ali as suas cidades-estados. Cada uma dessas cidades que foi feita ao longo do rio aqui, tinha a sua cultura, tinha seu modo de agir, seu modo de organizar, o seu próprio governo. Eram cidades e estado. Na Grécia nós vamos ter a mesma coisa. Nós vamos ter ali um conjunto de cidades e estados. Essas cidades e estados, cada uma vai ter sua cultura, cada uma vai ter o seu modo de ser, cada um vai ter o seu governo. Mas como na Mesopotâmia, a Grécia também vai ter ali uma língua, vai ter ali características de culturais comuns que vai permitir que nós dizemos que tem um povo grego, vai permitir que nós falamos de maneira didática que nós temos ali uma cultura grega e um povo grego. E é isso que nós temos que entender hoje, então. Só para lembrar, então, nós temos aqui a formação das sociedades gregas, as sociedades egípcias aqui. Essas sociedades egípcias começaram com pequenos grupos, esses pequenos grupos foram se juntando a partir de conflitos ou a partir de acordos, e a partir do momento que esses grupos vão ficando cada vez maiores, nós temos ali a formação do Baixo, do Alto Egito e, finalmente, a formação de um Egito unificado. Essa estrutura aqui vai formar uma sociedade no qual antes ela vai sendo dividida, ela está dividida em pequenos grupos, vai crescendo, se divide em 2 grandes grupos e esses grupos se unificam conforme nós vimos aqui. Nós tínhamos 2 grupos, esses grupos aqui simbolicamente se unem e depois, de fato, de maneira administrativa, se tornam um único grupo. Esse processo de unificação que nós vemos aqui no Egito, que nós estudamos no Egito, ele nunca vai acontecer na Grécia. O que nós vamos ter na Grécia, então, são cidades-estado, cada uma com a sua cultura, cada uma com o seu jeito de ser. Nós vimos que essa sociedade ela vai se organizar a partir da religião. Nós temos aqui o faraó como centro e como no topo de todas as coisas, o faraó e sua família aqui, o faraó como Deus vivo, representante dos deuses na terra. Nós vamos ter os sacerdotes e as nobrezas mais próximas na camada de baixo, os escribas, dando a importância da escrita para a sociedade egípcia, e abaixo disso nós vamos ter ali os coletores de impostos, outros funcionários públicos, os militares, e finalmente, na base da pirâmide que nós vimos aqui, nós temos os camponeses e os escravos. Nós vimos então que na sociedade mesopotâmica, nós vamos ver aqui, nós vamos ter
importância muito grande para as rotas comerciais, uma importância muito grande aqui para a região aqui no qual nós podemos produzir terras férteis. Isso vai ser uma grande importância também aqui para os gregos que nós estamos estudando hoje, justamente porque a península grega que nós vamos estudar hoje, da mesma forma que aqui na Mesopotâmia, nós também temos dificuldade de ter muita pouca terra que é cultivável. A Grécia é uma península que você vai ter ali uma quantidade grande de montanhas e um terreno que é muito difícil para a agricultura. Então, da mesma forma que a Mesopotâmia, ela vai valorizar a parte de agricultura, mas ela vai ter que valorizar também as rotas comerciais. Nós temos aqui, então, as civilizações que vão sendo formadas ali, que vão ser importantes. A Pérsia, vamos dar uma lembrada, porque ela vai ser importante para hoje, para nós compreendemos ali parte da história grega. A Pérsia ali, então, ela vai sair aqui da Mesopotâmia, ela vai conseguir conquistar aqui um império, este império persa aqui, que vai chegar ao seu auge, e a partir do momento que ele chega ao seu auge, ele vai ali entrar em conflito, ele vai entrar em atrito com esta península aqui, que é a que a gente está estudando hoje, que é a Península Grega. E os persas, como nós vimos aqui, é um império multiétnico. É um império no qual nós temos diversas culturas, nós temos diversas línguas, diversos modos de ser dentro dele. Nós temos uma tolerância religiosa, nós temos uma tolerância cultural dentro desse império aqui. Vai ser o nosso primeiro império multiétnico. E a partir disso nós vimos aqui que os persas, eles têm ali uma estrutura centralizada e uma estrutura descentralizada de poder. Ao mesmo tempo que o poder está centralizado na figura do imperador, ele também está descentralizado a partir do momento que o imperador vai fazer as sátrapas. As sátrapas, essas unidades de governo, cada uma dessas pequenas unidades de governo vão ser o modelo para qual nós temos hoje. Ele vai dividir para conseguir governar. Então, ele vai dividir no mesmo sistema que nós temos hoje. Nós não temos a divisão em cidades, governo, estado e país. É a mesma divisão que eles vão fazer aqui. Você vai ter os fiscais, você vai ter os olhos do imperador, mas você vai ter os sátrapas, que vão ser os governadores. E esses governadores, eles vão dar conta de uma região. Eles vão governar uma região. Eles vão olhar para uma região. E a partir do momento que os persas chegam no seu auge, eles vão entrar em atrito com os gregos, como nós vamos ver. E essas vão ser conhecidas como as guerras médicas, ou guerras grego-persa. Nós vamos ver ao final desse capítulo aqui. Nós vimos ali que na região do Mesopotâmia, na região aqui do Mediterrâneo, nós vamos ter aqui outros povos. Os hebreus, por exemplo, vão ser um desses povos. Os hebreus, também conhecidos hoje como judeus, eles vão ser um povo que vai viver nessa região aqui. Ele vai fazer parte da história do Egito, mas ela vai viver aqui nessa região do deserto, onde hoje é o estado de Jerusalém, o estado judeu de Jerusalém aqui, ou a Palestina, por exemplo. Então, nós vamos ter aqui os hebreus formando as características dessa região e dando uma característica para a nossa sociedade, que vai ser o monoteísmo, a crença em um único Deus. A partir disso, então, esses hebreus, eles vão ganhar importância depois, lembrem deles depois, quando a gente está tratando de Roma, justamente porque esses hebreus vão dar tanto problema para os romanos aqui nessa região aqui, que os romanos vão resolver fazer as chamadas diásporas, que é espalhar o povo judeu por todo o território romano, e a partir dessas diásporas aqui, o judaísmo e o povo judeu vai se tornar algo que está presente em todo o Império Romano, em toda a Europa. Nós temos também de grande importância para nós, nesse momento, também para estudar os gregos, vai ser os fenícios, os mercadores da antiguidade. Aqueles que vão ser os grandes navegadores, aqueles que vão ser os grandes mercadores da antiguidade, mas aqueles que também vão criar o alfabeto. O alfabeto que nós utilizamos hoje vão ser criados pelos fenícios justamente para facilitar o comércio deles. E os fenícios vão viver bem próximo de onde hoje é Jerusalém. Vai ser ali na região ali do Líbano, vai ser ali na região onde saem aqueles mercadores que você vai lá na Paulista, você vai lá em São Paulo,
nos bairros onde que tem muito comércio, nós vamos ter aqui aquele famoso mercador ali, aquele famoso comerciante ali que quer fazer aquela pechincha, que quer ficar fazendo ficar discutindo o preço com você toda hora. Então, esses são descendentes desses caras aqui. Os fenícios, eles são os grandes comerciantes, eles vendem qualquer coisa. Se for necessário vender a mãe deles, eles vendem a mãe deles, não tem problema nenhum. Contanto que dá para colocar um preço e você paga o preço justo, um fenício vende. E o fenício ele vai ser um grande navegador, então ele vai navegar por todo o Mediterrâneo e a partir do momento que ele está navegando por todo o Mediterrâneo, ele vai fundando colônias por todo o Mediterrâneo, ele vai fundando colônias e rotas comerciais. Ele vai chegar inclusive aqui na Inglaterra, onde hoje é a Inglaterra. E a partir disso, então, esses fenícios, eles vão formar rotas comerciais que vão pegar todo o Mediterrâneo, todo o mar Mediterrâneo e vão formar colônias, vão formar cidades em todo o Mediterrâneo. Esses fenícios, então, eles vão criar o alfabeto que nós aprendemos hoje na escola, que nós ensinamos hoje, justamente para tentar facilitar o comércio. Uma língua escrita de fácil. E antes você tinha ali o hieroglifo ou a escrita cuneiforme, que levava ali uns 10, 15 anos para a pessoa dominar. Agora nós vamos ter um alfabeto e esse alfabeto demora 1, 2 anos para a pessoa ser treinada e ela conseguir dominar a língua, conseguir escrever, ler e escrever. Então você tem um sistema de escrita muito maior, mais fácil de ser feito. Agora, essas colônias, então, todos esses pontinhos aqui, que vão ser essas colônias fenícias aqui, vão ser muito importantes porque parte delas vão ser colônias gregas depois. Vão ser cidades que vão ser conquistadas pelos gregos depois. Essas cidades aqui, que foram fundadas pelos fenícios, ainda são uma das principais cidades do Mediterrâneo, ainda são uma das principais cidades da Europa hoje. Então, os fenícios fundaram e muitas dessas cidades elas foram depois colonizadas, elas foram depois conquistadas pelos gregos. Agora, chegamos aqui então à nossa Península Grega. A Península Grega, então, ela vai pegar esta região aqui. Essa região aqui vai ser o que nós chamamos de Grécia. E essa região aqui vai ter como características, então, cidades-estado. Como eu disse, essas cidades-estado, cada um vai ter o seu jeito de administrar, cada um vai ter a sua cultura, cada um vai ter a sua língua. Porém, elas têm características comuns o suficiente de língua. Ao longo dos séculos, elas vão formando uma língua comum, elas vão formando uma cultura comum, que nós podemos dizer hoje que nós temos uma cultura grega. Nós podemos dizer hoje, então, que nós temos um povo grego. Mas vamos lembrar, então, que são cidades-estado. Muito importante isso. Então, lembre que nós temos aqui cidades-estado. Cada uma dessas cidades-estado, então, vai pertencer a essa linha do tempo que a gente tem na Grécia aqui. Tradicionalmente, como é que a gente divide a história grega? Nós vamos ter aqui a civilização micena, Creto-Micena, civilização de Creta, a primeira civilização grega. Depois, a gente vai ter o período do Homero, o período no qual a gente vai ter a Guerra de Troia, por exemplo, aquele período no qual nós só conhecemos pelas poesias do Homero. Nós vamos ter aqui o período arcaico, que é a formação e expansão das principais cidades gregas. A cidade de Atenas e a cidade de Esparta, por exemplo, vão começar a existir a partir desse momento aqui, ou vão começar a tentar se formar a partir desse momento. Nós vamos ter aqui o período clássico, que é o período no qual nós temos maior parte dos registros, no qual nós vamos ter aqui Esparta e Atenas vivendo seu apogeu e eles entrando em conflito, em guerra entre si, e depois nós temos o período helenístico, no qual a Grécia foi conquistada pelos macedônios e a cultura grega foi espalhada a partir de um cara nada famoso chamado Alexandre o Grande. Esse daqui é como tradicionalmente se divide a história grega. Precisa saber isso? Vocês agora não precisam, mas é bom ter uma ideia, é bom vocês pelo menos terem ouvido falar disso. Agora, desses períodos gregos então, a história grega nós vamos começar aqui mais ou menos 20 séculos antes, 2000 anos antes de Cristo, e nós temos aqui esse primeiro período aqui que nós vamos dizer Creto-Miceno, ele vai ser ali até mais ou menos o século 12 antes de Cristo. Então nós temos uma primeira civilização que ela dominou aquela região por séculos. Essa primeira civilização que nós vamos chamar de Creto-Micena, e depois ali as outras cidades e estados vão dar um jeito de conseguir ascender ao poder, de conseguir chegar ao poder, principalmente Atenas e Esparta.
Nós temos aqui a sociedade greto-micena. E a sociedade greto-micena, ela é conhecida pelo seu palácio. O palácio do Creto-Micena aqui é um palácio que ficou famoso justamente pela mitologia, justamente pelo mito do Minotauro. O Minotauro, esse monstro que é metade homem, metade boi, que tem essa cabeça de boi gigante, ele é um dos mitos que tornou famoso essa sociedade, justamente porque essa sociedade, a partir do momento que ela dominou aquela região da Grécia, ela obrigou as outras cidades gregas a pagar imposto, a pagar tributos. Esses tributos, eles são contados na forma desse mito do Minossauro, que esse palácio, que era um palácio gigantesco, ele era chamado então do labirinto, o labirinto, né, de Creta. Esse labirinto aqui, ele vai ter então esse minotauro que habita esse labirinto, e para você tem que alimentar esse minotauro de ano em ano. Então as cidades gregas, elas tinham que enviar ali 7 jovens homens, 7 jovens mulheres para alimentar esse minotauro todo ano. Então essa mitologia está contando que todos os anos as cidades gregas então mandavam o seu futuro, que eram os homens e mulheres, os jovens, para pagar tributo à sociedade creto-micena. Até que o momento no qual nós temos uma revolta e o Minotauro é morto. Então a gente não sabe direito como essa sociedade acabou, como ela entrou em crise. Pode ter sido ali um maremoto, pode ter sido ali um vulcão na região que explodiu, ou pode ter sido uma revolta das cidades que estavam ali sendo dominadas e conquistadas por essa sociedade aqui. A gente não sabe direito, mas a gente sabe que eventualmente essa sociedade foi destruída. Então aqui, nós temos aqui a ilha de Creta, com a capital aqui do Império Miceno, que é Knossos. Knossos, então, a partir dessa ilha aqui, eles vão dominar toda a região da Grécia, eles vão dominar toda a região grega e vão obrigar todas as cidades-estado, então, a pagar tributo para eles. É o que a gente chama de uma talassocracia, uma sociedade que domina o mar, domina as rotas comerciais em volta dela. Nós temos aqui, então, a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. A Esparta vai ficar aqui então na região do Peloponeso e Atenas vai ficar aqui na região de Ática. Agora, o que nós temos então? Esse primeiro povo, essa primeira sociedade micena, nós não sabemos bem de onde vieram essas pessoas que colonizaram e formaram essa sociedade nessa ilha de Creta. Mas nós sabemos que eles começaram a formar essa sociedade ali em torno de 2000 anos antes de Cristo. Essa sociedade, então, ela vai ser uma sociedade que vai ser, ao todo indica, matriarcal. Nós temos ali a mulher ou a mãe como centro de todas as coisas, mas essa sociedade micena, então, ela vai sofrer sucessivas invasões, ela vai sofrer sucessivos conflitos com pessoas que estão chegando naquela região ali, que vão ser aqueus, jônios, hélios e outros povos que vão migrar para aquela região ali, que vão se movimentar de uma outra região para a região da Grécia. Esses micenos, então, eles eram bastante evoluídos, principalmente na questão da navegação. A sociedade micena, então, ela tinha uma elite que era comercial, que estava acima de todos os outros, que aqueles que comandavam a sociedade, então, eles eram comerciantes, eles eram navegadores. Nós tínhamos aí uma sociedade no qual as mulheres tinham o privilégio, elas eram privilegiadas, eles eram mais valorizadas do que as outras sociedades gregas, e essas mulheres eram valorizadas justamente por uma questão de religião. A deusa mais importante ali era uma deusa mãe, e então nós temos uma sociedade que é matriarcal. Isso vai ser ali uma característica que vai ser bastante importante para essa sociedade aqui, que nós não vamos ter em outras sociedades gregas, que são patriarcais e tem o homem como centro. Nossa cultura, por exemplo, é patriarcal. O Brasil é patriarcal e valoriza a figura do homem, não da mulher. Então nós vamos ter aqui, então, uma sociedade que vai controlar as rotas comerciais do Mediterrâneo, principalmente aquelas rotas comerciais em volta da Grécia, e a partir disso ela vai obrigar todas as outras sociedades, todas as outras cidades-estado a pagar tributos para ela.
Agora, essa sociedade, então, uma das possibilidades de explicação de como ela acabou é justamente que nós vamos ter uma imigração de uma quantidade gigantesca de pessoas que vão vir dessa região da Ásia aqui e vão vir para a região da Grécia. E a partir do momento que eles vão chegando na região grega e formando suas próprias cidades, formando os seus próprios povoados, eles vão ali atacando o domínio da sociedade cretense e a partir disso a sociedade cretense vai entrando em crise. Ela vai entrando em crise, ela vai entrando em decadência a partir da concorrência que nós vamos ter dessa população que vem da Ásia para essa região aqui. Chegando então da sociedade de Creta, agora para as sociedades mais famosas da Grécia. A Grécia vai ter então suas cidades-estado e a partir dessas cidades-estado aqui, cada uma vai desenvolver a sua cultura, seu modo de ser. Uma das sociedades mais famosas vai ser justamente a sociedade de Esparta. Esparta vai ser a sociedade guerreira mais famosa que a gente tem no Ocidente, justamente porque Esparta é uma sociedade no qual a guerra é o centro e a maneira pela qual eles organizam a sociedade. Desde pequeno, um espartano ele é treinado para a guerra. Então nós temos ali, aos 7 anos de idade, um espartano sendo retirado da mãe e sendo treinado para ser soldado até os seus 20 anos de idade. Esse treinamento ele era brutal. Ele era um treinamento que era justamente para eliminar os fracos. Então, a sociedade de Esparta, ela fazia uma série de testes com a criança ao longo do treinamento e se ela não sobrevivesse ao teste era porque ela não merecia ser um espartano. Então você tinha desde a pessoa ser mandada para fora da cidade, sem roupa, sem alimento, sem nada, e ela ter que resistir, ela ter que sobreviver a isso ao dia no qual as pessoas, o soldado espartano, aquela pessoa que estava sendo treinada a ser soldado, ele era jogado à noite num campo de trigo com um monte de escravos nesse campo de trigo aqui com armas para matá-lo. Então ele não só tinha que matar os escravos que estavam nesse campo de trigo aqui armados para matá-lo, ele não só tinha como sobreviver isso, como havia uma competição aí para ver quem matava mais escravos. Isso era útil para a sociedade espartana de 2 jeitos. A pessoa se acostumava a matar os seus inimigos e controlava o número de escravos, diminuía o número de escravos e diminuía o número de rebeliões de escravos que a gente tinha em Esparta. O espartano é treinado para a guerra. O espartano vai ser conhecido como um dos melhores guerreiros que a humanidade já formou. Então, Esparta, o que nós vamos ter aqui é uma sociedade que, no topo de tudo, nós vamos ter então um rei, mas nós vamos ter ali uma camada que é de guerreiros profissionais, pessoas que são treinadas a vida inteira para a guerra. Esses são chamados de espartanos, esses vão ser chamados de esparciatas. Esparciatas vão ser então esta camada que fica no topo da sociedade espartana, que tem esse valor da guerra, esse valor de ser guerreiro acima de tudo. São eles que vão controlar a sociedade do ponto de vista político, eles que vão controlar a sociedade do ponto de vista econômico, eles vão ser então dedicados somente à guerra. Eles são os donos de terra? Sim, mas não são eles que vão administrar a guerra, eles são aquelas pessoas que vão lutar. Abaixo deles, então, nós vamos ter aqui os periecos, que vão ser os homens livres. Eles geralmente são descendentes dos povos nativos, aqueles povos que vão ser conquistados pelos espartanos. Eles não têm direitos políticos, somente um espartano tem direitos políticos, mas eles vão ser aqueles responsáveis pelo comércio, pelo artesanato, por ajudar essa camada de guerreiros aqui a administrar a cidade, a fazer com que a sociedade caminhe. Então nós temos as pessoas que prestam serviços aos espartanos e abaixo deles nós vamos ter os heliotas. Os heliotas que vão ser então essa camada gigantesca de escravos. Vão ser aqueles homens livres pobres e mais acima de tudo os escravos. Os escravos que vão vir da guerra. Nós temos então uma sociedade que é organizada em volta da guerra. Organizada no valor da guerra do guerreiro. O guerreiro é acima de tudo aquilo que está sendo mais valorizado. A partir disso, então, como é que essa sociedade se organizava administrativamente? Então, nós vamos ter aqui os éforos.
o conselho dos 5 éforos, os conselhos dos vigilantes, o conselho dos anciãos. Eles eram também um conselho religioso e esses éforos, eles eram um órgão executivo que verificava ali, que estavam ali para fiscalizar a obediência das leis, fiscalizar a obediência das tradições de Esparta. Então, eram essas pessoas, por exemplo, ali que verificavam se um bebê espartano, ele nasceu com tudo aquilo que ele deveria ou se ele tem alguma deformidade. Então, se ele nasceu muito magro, se ele nasceu com um braço a menos, se ele nasceu ali com um lábio torto, o que um éforo fazia, então, é verificar se aquele bebê, ele nasceu corretamente ou não. Se não nasceu corretamente, ele jogava aquele bebê do alto de um precipício. Esparta. Agora, o que nós temos aqui então é uma diarquia. Diarquia são 2. Nós vamos ter 2 reis. Esses 2 reis eles dividem a função, então nós temos aqui um rei que ele tem a função administrativa, ele tem que ficar na cidade e administrar a cidade, e você vai ter um outro rei que é o guerreiro, aquele rei que tem funções militares. Esse rei que vai para a guerra, que é aquele rei que é o símbolo da cidade de Esparta. Vai ser Leônidas, por exemplo, dos 300 espartanos que vão enfrentar os persas. E nós vamos ter aqui a Gerúsia, que vai ser a Assembleia dos Anciões, que vai ser ali o nosso congresso, que vai elaborar as leis. Essa Gerúsia geralmente são os espartanos que são os guerreiros mais velhos que já estão se aposentando ou não conseguem mais fazer a função dos guerreiros. Nós vamos ter a Pela, que vai ser a Assembleia dos Cidadãos. Todos os cidadãos de Esparta, então, fazem parte dos espartanos. São aquelas pessoas que passaram pelo treinamento e são guerreiros. São aqueles que têm direitos na cidade. Se você é um espartano, se você passou por todo esse treinamento, você pode fazer parte da Apela. Senão, você não tem direitos políticos. E a Apela, ela pode, então, eleger os membros da Gerúsia. Ela elege os membros daquelas pessoas que estão fazendo as leis da cidade e ela também pode interferir nos éforos. Esses são os cidadãos da cidade. Agora, Atenas. Quando a gente chega em Atenas, a gente está chegando numa cidade que é o berço da democracia. Atenas não só é o berço da democracia, mas ele é o berço, a cidade no qual começou de fato a filosofia. Então ela vai ser o berço de um novo sistema de governo no qual a população toda pode participar, mas ela também vai ser o berço de um pensamento que coloca a razão como centro de todas as coisas, que coloca a razão como a forma na qual nós vamos compreender o mundo. Então, a Atenas ela vai ser descendente de uma dessas populações que vai vir para essa região, a população jônia. Os jônios vão vir para essa região e eles vão escapar dos dórios, da invasão dos dórios, por causa da geografia da região no qual ele está. Atenas ali está no meio bem de uma região montanhosa, então ali é a mais fácil de você se proteger. Os dórios, vamos lembrar, são aqueles no qual os espartanos descendem. Então nós temos aqui uma região que é montanhosa, pedregosa, mas nós somos uma região no qual nós temos um porto decente, contava com um porto natural, então você tem uma economia, um modo de produção ali que é agrário, eles dependem da agricultura, como toda boa cidade que desse período aqui, então, nós temos uma sociedade agrária tentando fazer com que a terra em volta dela renda o máximo possível, mas nós temos ali um território, nós temos ali um solo que é pobre. Então nós temos um modo de produção agrário e esse modo de produção agrário depende de escravos. Escravos dessa região aqui que são ou comprados ou conquistados. E uma economia que era com base agrária, mas por causa do solo, ela não pode depender só da agricultura, então nós vamos ter um peso muito grande do comércio, principalmente do comércio marítimo. Esse porto natural de Atenas vai ser muito importante para a cidade de Atenas, porque esse porto vai permitir que ela se torne uma potência comercial. A cidade de Atenas, então, ela não está organizada com esse valor na guerra, como é a cidade de Esparta. Ela está valorizada tendo os eupátridas, esses bem-nascidos,
garantir como aquelas pessoas que garantem aquilo que a sociedade principalmente necessita, que é alimento. E o alimento vem da terra. Então, o centro de organização da cidade de Atenas é justamente aqueles que têm terra, os grandes latifundiários, aqueles que têm grandes extensões de terra que produzem a comida que a cidade necessita. Então, nós temos aqui no topo da cidade de Atenas os eupátridas, que vão ser justamente os donos de terra. Qual é o valor maior aqui então da cidade de Atenas? A sociedade se organiza a partir da quantidade de terras, a partir da quantidade de coisas que você tem. Quanto mais terras você tem, mais no alto da pirâmide da sociedade você vai estar. Nós estamos numa sociedade agrária, afinal. A agricultura aqui vai ser a mais valorizada e a partir disso, então, os eupátridas, o topo da pirâmide, são aqueles que são os grandes donos de terras. Abaixo dos eupátridas nós vamos ter os georgóis. Os georgóis que vão ser os pequenos e médios agricultores. Esses vão ter as terras menos férteis, mas também vão ser importantes para a produção de alimento da cidade. Abaixo deles nós vamos ter os demiurgos, que vão ser os artesãos e comerciantes. Esses artesãos e comerciantes que vão viver na cidade e vão ajudar a organizar a cidade. E abaixo disso, nós vamos ter uma massa que nós vamos chamar aqui de metecos, que vão ser os marginalizados, os miseráveis, os servos, mas principalmente os escravos. Os metecos, então, vão ser aqueles que vão fazer os trabalhos brutos, aqueles que vão pegar no pesado, enquanto que os eupátridas, aqueles que estão no topo da pirâmide, eles são os donos da terra. Esses metecos aqui, eles vão principalmente trabalhar na agricultura para os eupátridas, mas eles também vão trabalhar na extração de mineral, nas minas de ferro, de carvão e outros minerais que vamos ter nessa região aqui. Agora, como é que a cidade, então, ela se dividia? Nós temos ali Atenas, mais ou menos no seu auge, ela tinha mais ou menos essa população aqui. Nós temos aqui de 100 a 110 mil escravos. Nós vamos ter aqui os metecos sendo 40 mil, então, trabalhadores livres, miseráveis, etc. Nós temos aqui os cidadãos de Atenas mesmo, aqueles que tinham direitos políticos, que faziam parte das camadas mais altas da sociedade, eram 45 mil, e nós tínhamos aqui os familiares dos cidadãos, o resto da população, que eram ali, que faziam parte da população ali, sendo ali mais ou menos 105 mil pessoas. Então, a maior parte da população ou era, então, escravo, ou era, então, pessoas que estavam próximas, que eram parentes ou ligados a essa camada aqui de eupátridas, essa camada aqui de pessoas ricas, pessoas que tinham terra. Pequenos, grandes proprietários de terra eram os cidadãos. Essas pessoas que tinham direitos na cidade. O resto da cidade, todo o resto da cidade, não tinha direito político, não tinha direito algum. Isso daqui vai ser mais ou menos o quadro que a gente vai ter de Atenas no seu auge. Agora, essa sociedade, então, que tem ali uma quantidade gigantesca de pessoas que não têm direito nenhum, ela vai passando por diversas transformações, ela vai passando por diversas tentativas de reforma. Algumas dessas reformas vão ser importantes para a gente, porque elas vão marcar a história de Atenas e elas vão marcar algumas das características da nossa sociedade que nós tínhamos hoje. Por exemplo, a reforma de Drácon. Drácon, que vai estar ali no século VII a.C., em 624 a.C., ele vai colocar público os registros civis, os registros das leis. Então nós temos ali as leis escritas, mas as leis públicas para as pessoas. Não eram só os anciãos da cidade que tinham acesso às leis, mas todas as pessoas deveriam e poderiam ter acesso às leis. As leis estavam escritas e a partir desse momento as leis não mudam mais. Nós temos ali a reforma de Solon, que vai ali eliminar a escravidão por dívida dentro da cidade, então um ateniense não poderia transformar um outro ateniense em escravo a partir de dívidas. Ele vai criar a bule, que vai ser os representantes de todas as regiões da polis, então ele vai criar a noção de que todas as pessoas dentro da cidade, todas as regiões que fazem ali parte de Atenas, que pertencem à cidade de Atenas, têm que ser representadas nessa bule, nesse congresso. Ele vai criar a eclésia, que é a Assembleia Popular, que vai
aprovar as ideias da bule. Então a bule, o Conselho dos Representantes, ele propõe as leis, ele propõe as regras da cidade, e depois uma Assembleia Popular vai votar, vetando ou não, aceitando ou não as leis da cidade. E ele vai criar o Elieu, que vai ser o Tribunal de Justiça, e a partir de agora nós temos pessoas que são dedicadas, funcionários públicos, que vão ser dedicados única e exclusivamente à justiça, a serem juízes, a serem promotores, a serem advogados de defesa, mas eles vão defender as pessoas e verificar se as leis estão sendo cumpridas ou não. Agora, o que nós vamos ter aqui, então, é uma cidade que, ao mesmo tempo no qual ela vai tentar desenvolver esse sistema no qual a população pode participar, ela pode vetar as leis ou não, nós vamos ter uma série de indas e vindas, nós vamos ter uma série de golpes. Esses golpes de Estado aqui, eles vão implantar regimes que são mais fechados, que não têm acesso a grande parte da população, mas nós vamos também criar sistemas mais abertos. Por exemplo, a reforma de Euclides, ele vai chegar ao poder e ele vai instituir a democracia que nós conhecemos de fato. Mas nessa democracia aqui você precisa ser homem, maior de 21 anos, proprietário de terra, para você conseguir votar. Então, todo o resto, mulheres, escravos, estrangeiros, nenhum tinha direito, a não ser que você fosse nessas três condições. Por isso, naquele gráfico lá, os cidadãos são só 45 mil pessoas em uma sociedade que tem mais de 200 mil pessoas. Agora, a partir dessas reformas, o que nós vamos ter aqui, então, é uma democracia. Uma democracia que ela é direta, cada cidadão pode votar e falar diretamente dentro da Assembleia. Uma democracia no qual você tem boa parte da população que não participava dessa democracia, mas uma democracia que ela tem como base da sociedade a escravidão. Então, nós vamos ter ali, ao mesmo tempo, uma sociedade que permite que mais pessoas dentro dela participem das decisões. Nós temos ali uma sociedade que, ao contrário de Esparta, que você tinha um pequeno grupo que decidia todas as coisas, um pequeno grupo de ancião que decidia todas as coisas, aqui nós vamos ter um enorme grupo de 45 mil pessoas que decidem, que têm a capacidade de falar e a capacidade de votar. Porém, o resto da sociedade não participava. Porém, metade da população da cidade, em alguns momentos, ou um terço da população da cidade, era escravizada, eram de escravos. Então você tem esses dois aspectos. Atenas criou a noção de democracia que nós temos hoje? Sim. A ideia de democracia vem deles? Sim. Mas a democracia ateniense, a democracia para os gregos é uma coisa muito diferente do que a democracia para nós. Para eles, só aqueles que são cidadãos têm direito a participar. Só aqueles que são donos de terra, só aqueles que são homens, só aqueles que cumprem os seus deveres com a sociedade. Por exemplo, vão para a guerra, para defender a cidade. O resto não participa. Mulheres não participam. As mulheres, por exemplo, na sociedade ateniense, são consideradas objetos. Objetos como qualquer outro, que se pertencem a um homem. Primeiro ao pai, depois ao marido, mas são objetos. E nós temos uma sociedade que é baseada na escravidão. Agora, a sociedade de Atenas, então, ela vai ser famosa pelos seus templos religiosos, mas ela vai ser famosa também pela Acrópole, por essa organização do centro aqui da cidade de Atenas, organização dos templos de Atenas, que nós temos ainda lá, boa parte desses templos ainda estão lá, os vestígios deles estão lá e podem ser visitados por nós. Esta Acrópole, ela vai ser importante não só como símbolo dos deuses, como também uma região de reunião de pessoas, no qual as pessoas se reuniam e elas discutiam política. Essa região aqui, no qual a gente vai ter as praças da cidade, no qual a gente vai ter ali as feiras da cidade, vão ser a região justamente onde a democracia vai surgir, onde as pessoas vão poder discutir, vão poder dialogar entre eles. A partir disso, nós vamos ter aqui a criação dos teatros gregos, que funcionavam não somente para você encenar peças, para você fazer teatro de fato, mas funcionavam também como local para você reunir as pessoas e poder discutir com elas ou com um problema que estava acontecendo na cidade, a política, ou como resolver os problemas da cidade, uma lei que estava sendo proposta. Esses teatros aqui, eles vão funcionar para as duas coisas, seja para o teatro de fato, ou então para a reunião das pessoas, para as assembleias que a cidade vai fazer.
A partir disso, então, nós temos uma sociedade que, ao contrário da sociedade de Creta, não valoriza a mulher. A mulher é, pura e simplesmente, um objeto do homem. O homem aqui é o centro da sociedade ateniense e ele é aquela que decide todas as coisas na família. Ele é o que tem poder sobre todas as pessoas dentro da família dele. Agora, o que nós vamos ter aqui, então, é essas cidades-estado aqui, elas vão passar a ter uma concorrência, principalmente no oceano, nas rotas comerciais, aqui no Mediterrâneo, com outros impérios. O Império Egípcio, mas principalmente o Império Persa. E os persas, então, aqui vão tentar invadir a Grécia. Eles vão tentar invadir a Grécia 2 vezes. As guerras médicas acontecem 2 vezes. E durante essas guerras médicas, os persas vão tentar invadir a Grécia, tanto por terra como por mar. Nas 2 vezes que eles vão tentar invadir a Grécia, eles vão ser derrotados nessas 2 vezes. E isso vai marcar a história da Grécia, mas também vai reorganizar essas cidades-estados, porque elas agora estão enfrentando aqui um império gigantesco que elas não conseguem mais enfrentar sozinhas. Cada cidade-estado agora vai ter que reconhecer que ela não consegue derrotar os persas sozinhos e ela vai ter que reconhecer então que ela vai ter que se unir com as outras cidades para conseguir derrotar esse gigante que está vindo conquistar aqui a Grécia. Esse gigante, como eu disse, é derrotado 2 vezes. As cidades gregas se juntam 2 vezes e derrotam os persas que estavam tentando invadir a Península Grega. Nós vamos ter aqui então, a partir das guerras médicas, a partir das invasões dos persas, nós vamos ter aqui a formação de 2 grandes grupos na Grécia. Nós vamos ter a formação da Liga de Delos, que é formada por Atenas. Atenas vai juntar então as cidades, principalmente as cidades no qual ela tinha contato por rotas comerciais, e vai formar a Liga de Delos. A Liga de Delos, para as más línguas, ela foi utilizada pela cidade de Atenas para se enriquecer, para se embelezar. Mas a Liga de Delos formou um momento no qual Atenas, a partir do momento que ela junta essas cidades e ela forma as colônias aqui nos territórios que antes eram da Pérsia, ela vai conseguir chegar no seu auge e ela vai se tornar a cidade mais rica e a cidade mais poderosa da Grécia. A partir do momento que Atenas está ganhando poder, a cidade de Esparta também vai formar a sua própria liga, ela vai formar a sua própria aliança. Essa vai se chamar a Liga do Peloponeso. Esparta, que está aqui, ela vai formar ali a liga com seus vizinhos, e essa Liga do Peloponeso, então, ela vai ser a concorrente de Atenas. Atenas, com a Liga de Delos, e Esparta, com a Liga do Peloponeso, eles vão ser, então, concorrentes dentro ali da Grécia, e a partir disso eles vão entrar em guerra. Nós vamos ter ali o conflito entre Esparta e os seus aliados contra Atenas e seus aliados. Então, nós temos ali 2 gigantes dentro da civilização grega se combatendo, Esparta e Atenas. Esparta e Atenas vão então ficar décadas e décadas em guerra entre si, e a partir do momento que Esparta e Atenas estão em guerras entre si, eles vão enfraquecendo cada vez mais, se tornando cada vez mais fraca a partir do combate entre uma delas. Nenhuma delas consegue ganhar de fato, nem Atenas consegue ganhar de Esparta, nem Esparta consegue ganhar de Atenas, mas eles vão brigando, eles vão entrando em conflito entre si. Até que nós temos aqui o Império Macedônico, nós temos aqui o pai de Alexandre o Grande, Felipe II, então, ele vai sair da Macedônia e ele vai conquistar a Grécia. Ele vai aproveitar que os gregos estão brigando entre si, ele vai aproveitar que os gregos estão ali na Guerra do Peloponeso, estão ali, Atenas está em guerra com Esparta, Esparta está em guerra com Atenas, e esses 2 estão ali só olhando um para o outro, quando vai chegar o terceiro cara aqui e elimina os 2, mata os 2 e conquista a região inteira aqui. A partir da conquista da Grécia, nós temos ali o pai do Alexandre o Grande morrendo, e Alexandre o Grande, esse cara aqui, que é conhecido como um dos maiores gênios militares da humanidade, conhecido aqui como uma das pessoas, um dos maiores conquistadores, um dos maiores generais que o mundo já viu, ele vai sair daqui da Península Grega e vai conquistando o território da Pérsia, o território do Egito, até chegar na Índia. Ele vai chegar, bater aqui na porta da Índia e ele vai voltar. Em 10 anos, ele conquista tudo isso. Em 10 anos, ele conquista um dos maiores impérios do mundo, mas depois de 10 anos de conquistas, depois de 10 anos de marcha com seu exército, combate atrás de combate, uma batalha mais espetacular do que a outra, atrás de outra batalha espetacular, nós temos ali Alexandre o Grande morrendo, e a partir disso, esse grande império que ele fez vai se fragmentar.
Mas qual que é a importância para os gregos? Ele era um fã de cultura grega. Afinal de contas, o tutor dele era um cara chamado Aristóteles, que você deve ter ouvido falar, mais ou menos. É um cara um pouco famoso, ele não é importante para o pensamento ocidental, só metade daquilo que nós pensamos, metade daquilo que nós fazemos veio do pensamento de Aristóteles, mas não tem importância nenhuma. E Aristóteles era o professor, ele era o tutor do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, admirava muito a cultura grega e a partir do momento que ele vai conquistando todo esse território, ele vai fundando cidades que ele vai chamar de Alexandrias. Essas cidades planejadas, elas tinham uma cultura grega, elas tinham bibliotecas, elas tinham tudo aquilo que precisava de uma cidade grega e a partir disso nós temos aqui a divulgação da cultura grega, que vai se tornar uma cultura muito importante, vai se tornar uma das mais famosas culturas, a mais elevada das culturas do Mediterrâneo, justamente por esse cara aqui, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, vai fazer esta pequena expedição militar, então. Ele vai saindo aqui da Grécia, vai aqui conquista parte da Pérsia, depois ele vai conquista o Egito, daí ele vai conquista o resto da Pérsia, vai conquistando todo o território persa, chega aqui na Índia, entra em guerra com os indianos, conquista boa parte do território indiano e volta e morre. Porém, em todo esse caminho aqui, em cada um desses pontinhos pretos aqui, ele vai criando sua Alexandria e essas cidades, que ainda são cidades mais importantes da região delas. Essa cidade de Alexandria era a cidade mais importante do Egito antes dela naufragar por causa do maremoto. Nós temos ali as cidades que vão ser o centro do conhecimento, o centro do comércio e o centro da divulgação do pensamento e da sociedade grega. Da nossa história da Grécia aqui, nós ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, então me mande um e-mail, faça um comentário, mas, por favor, mande para mim que eu respondo o mais rápido possível. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!